Olá pessoal, estamos começando mais um Saúde em Foco nesta quarta-feira e nosso convidado é o Dr. Francisco José Vieira Guerra. Quem não conhece o Chico Guerra aqui em Mococa? Ô Chico, é um prazer muito grande tê-lo aqui no estúdio da TVD para a gente falar sobre a sua especialidade, que é gastroenterologista, que é a parte do aparelho digestivo. Né? Tudo bem, Chico? Tudo bem, Sônia. Sabe que eu nasci aqui, né, com a televisão, né? É verdade. Então, a hora que eu entro aqui é uma saudade que a gente mata aí dos bons tempos que a gente passou aqui. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu sou um indivíduo que gosta de falar, né? Você sabe disso. Me breca aí se eu começar a falar demais. E tem um fato, porque a televisão, ela começou isso lá atrás, exatamente quando o Chico Guerra era prefeito de Mococa. Não foi, Chico? Foi. Nós começamos um ensaio, né? O menino Esquerdinha, que era nosso assessor lá em São Paulo, conseguiu o sinal para a gente poder transmitir aqui em Mococa. Então foi onde tudo começou. Começou lá atrás. E estamos aqui até hoje. E isso para nós é muito importante, né, Chico? Você, como foi prefeito, a Mococa, quando começou essa televisão, era uma coisa inédita na região, né, Chico? Não tinha, ninguém tinha, né? Eu acho que até hoje ninguém tem estação local na região. E na época nós conseguimos fazer uma rede. A gente retransmitia para Ceburgo, Casa Branca, Caconde, Guaxupé, Guaranésia, até aqui Cajuru. Aí depois, com problemas políticos de Câmara, que achava que alguém estava aparecendo demais aqui nas outras cidades, aí conseguiram derrubar um trabalho árduo da gente, mas enfim, nós estamos aqui em Mococa hoje, muita honra, muito prazer. E com muita dureza e firmeza, a gente vai fazendo aí da TVD um meio de comunicação importante, não só para a cidade, como para toda a região. Ô Chico, vamos começar falando sobre colonoscopia, né? Qual seria o preparo para essa colonoscopia e o que seria a colonoscopia? A colonoscopia é um exame endoscópico que a gente faz do intestino grosso, né? Que é a porção terminal do intestino. A gente consegue olhar o reto, sigmoide, colo descendente, colo transverso, colo ascendente e seco. É onde estão as grandes patologias hoje, mais ou menos nessa região do intestino. E com a colonoscopia a gente consegue acessar toda essa parte do intestino e fazer inclusive procedimentos cirúrgicos endoscópicos, né? Delicados, todos por via endoscópica, evitando muita cirurgia em que tem que se abrir o abdômen, porque a gente faz tudo via endoscopicamente e na maioria das vezes resolve o problema. E outra coisa também maior é a profilaxia, é evitar o aparecimento de tumores no futuro, entende? Certo. Hoje... Agora, Chico, o preparo da colonoscopia, ela começa 2 dias antes? O preparo é chato, entende? Porque, como diz a minha associada, a doutora Carla, a qualidade do exame é diretamente proporcional à qualidade do preparo. Então, o preparo você tem que tomar um dia só alimentar de líquido, tomar muito laxante, muita água, né? O intestino está completamente limpo, né? A turma reclama, mas é um preço que a gente tem a pagar pelo que a gente está oferecendo, né? Qualidade e excelência de serviço. Ô Chico, o médico pede esse exame, que é a colonoscopia. Aí a pessoa te procura. Então, quem passa esse preparo é você. É o nosso serviço que passa, entende? Nós temos lá uma enfermeira diplomada que está apta para fazer o preparo, entende? Certo. Deixa o celular dela à disposição, que qualquer dúvida a pessoa já liga, né? A enfermeira Amanda é nossa companheira já acho que está 15 anos com a gente, né? Então, temos lá uma equipe excepcional. Agora, a pessoa, para fazer a colonoscopia, ela tem que tomar uma anestesia. Não é anestesia, Sônia, é uma sedação. Certo. Que a gente usa um calmante forte, né? Associado com o Propofol, porque sem o Propofol, sem o calmante, fica difícil a pessoa
relaxar o intestino. E com o intestino fechado, como é que você vai progredir o aparelho, né? Então tem que estar bem relaxado e o paciente não sente nenhum desconforto durante o exame. Certo. Entende? Então ele acorda, vai para casa e é vida normal. Né? Ô Chico, agora a colonoscopia seria através de uma sonda e o que ela tem? Ela tem um computador, é o colonoscópio, né? Ele tem uma fonte de luz para poder iluminar, porque lá dentro é escuro, né? Tem uma fonte de insuflação que você insufla o ar, porque aqui não é uma bexiga vazia, então a hora que você entra lá tem que insuflar o ar para ele encher. Não abrir. E tem uma câmera de televisão que joga a imagem no computador, o computador joga no monitor. Então a gente assiste o exame num monitor grande, detalhezinhos ínfimos a gente consegue detectar. Agora, você detectou um problema aí no intestino grosso, nesse trajeto. Então você está vendo, então você já executa isso, já, por exemplo... O mais comum hoje é você encontrar pólipos. Pólipos são pequenas verruguinhas que crescem no intestino e esses pólipos são retiráveis. Certo. E tem pólipo que é um pólipo céssio, por exemplo, que não vai trazer problema nenhum. Mas a gente tira porque não sabe se é céssio ou não. E tem aqueles pólipos já com um certo grau, a gente chama de displasia, que tem a chance de amanhã virar um câncer. E tem aqueles pólipos que já são cancerosos, que a gente tira o pólipo, a Carla tem uma técnica que ela desenvolveu com uma habilidade tremenda, que chama mucosectomia. Quer dizer, uma cirurgia que o intestino tem duas capas, né? Aqui é serosa e essa aqui é mucosa. Ela tira a mucosa e deixa a serosa. Sim. E nessa mucosa vem a lesão cancerosa junto. A gente manda para o anatopatológico, para estadiar, para ver como é que é a lesão. Então, com isso aí, a gente está fazendo a profilaxia do câncer do colo, o câncer de colo hoje é uma doença moderna, uma doença que no tempo que eu fazia colonoscopia, não, era muito pouco. Então, até hoje, eu estava lendo um artigo científico em que ainda não tem uma explicação por quê. Inclusive casos de jovens aí, a Preta Gil, teve um ator aí americano, entende? Que são câncer precoce. Então a turma acha que é alimentação, que é o uso indiscriminado de antibiótico, enfim, tudo que a gente critica, né? Falta de exercício físico. Né? A genética também. A genética, esse é o fator mais fundamental e preponderante. Porque se você tiver algum tio na família, algum pai, alguma mãe, algum primo na família que tenha tido câncer de intestino, é obrigatório, mesmo que não sinta nada, fazer a colonoscopia. Porque é aí que a gente também faz a profilaxia. Se tiver alguma lesão pré-tumoral lá, alguma coisa, a gente tira e depois faz o acompanhamento desse paciente cada 2 anos, cada 5 anos, ou anual, dependendo da... Então, com isso... nós estamos pensando vai diminuir muito, principalmente a quemococa, que a gente está fazendo a mano larga, né? O número de câncer de intestino aqui, o número de óbito, porque o câncer de intestino ainda mata, né? Mata. Agora, no caso aí você falou, sempre é feita a biópsia ou não? Se você viu lá na tela, tá tudo bem e tal, tem um pólipo, mas mesmo assim, é feita a biópsia? A gente tira o pólipo e manda para anatopatológico. Por mais cara de benignidade que o pólipo tenha. Certo. Tudo que a gente vê, a gente tira. Tá. É feito biópsia, porque isso aí dá uma segurança para o médico na hora de orientar o paciente, na hora de indicar, na hora de dizer quando ele tem que voltar a fazer a colonoscopia, entende? Então, hoje, a medicina, assim, ela é trabalhosa do ponto de vista de fazer exame, mas é confortável para a gente orientar o paciente, tratar, certo? E é incrível, é incrível. Hoje porque antigamente, Chico, a gente ia no médico e ninguém pedia colonoscopia. Hoje a gente percebe que é muito comum o médico pedir para o cliente, para o paciente, uma colonoscopia. Quer dizer, é uma investigação, uma prevenção. Sônia, eu te confesso que eu faço colonoscopia aqui em Mococa há mais de 20 anos, né? E antigamente eu não indicava tanto colonoscopia, talvez também porque não houvesse
tanto caso assim, também porque a tecnologia na época Não era meia tão bruta, desenvolvida. entende? Hoje você está todo equipado, né? Nossa Senhora, o equipamento nosso hoje é de primeiro mundo. Os médicos de Ribeirão, por exemplo, que vêm nossos exames, a documentação fotográfica é formidável, é um prazer trabalhar lá. E a doutora Carla, eu não posso deixar de falar, né? Foi o grande braço direito que surgiu lá, que alavancou o serviço, né? Certo. Porque foi um sangue jovem, uma pessoa altamente competente, entendeu? Para mim foi uma benção, sim. E para Mococa também, porque a gente, sabendo que tem essa clínica para endoscopia, colonoscopia, com tanto grau de precisão, a gente fica tranquilo, né, Chico? Não tem que sair de Mococa para fazer um exame não desse, precisa. Né? A gente só encaminha quando tem poros muito grandes, entende? Que pode acabar dando em cirurgia, aí a gente encaminha principalmente para Ribeirão Preto, né? Que são casos mais complicados, né? Que a gente evita, né? Ô Chico, passando de colonoscopia para endoscopia, é um outro aparelho, é uma outra técnica? O aparelho é o mesmo, entende? Mas não é o mesmo aparelho, nós temos um colonoscópio, a leitura... que é um aparelho que tem 1,10 m de... Certo. O gastroscópio tem 80 centímetros, é completamente diferente, né? E com o gastroscópio a gente vê estômago, esôfago e duodeno. Certo. Né? Também é a mesma técnica da colonoscopia. Tá certo. Com isso a gente vê lesões pré-cancerosas, lesões cancerosas minúsculas, né? Se bem que com o tratamento, a descoberta do Helicobacter pylori há mais de 20 anos, ele era o grande causador de gastrite e câncer gástrico. E ninguém sabia que era uma bactéria? Não sabia. Isso aí foi uma descoberta ocasional de um japonês, entende? E de repente começaram a pesquisar. Isso aí foi um dos grandes avanços, porque praticamente, Sônia, hoje, eu não vejo muito pouco câncer de estômago, Mococa, muito pouco, porque a maioria já erradicou a bactéria, entende? Certo. Então vai diminuir assim, e era o câncer predominante há 20 anos atrás, era câncer de estômago, câncer de intestino era pouco, um pouco de esôfago, agora o esôfago está até preponderante em cima do câncer de estômago. Mas essa bactéria, ela vive normalmente no estômago? Ela vive na mucosa do estômago. Mas ela causa a gastrite também ou não? Pode ser que ela cause a gastrite. Então a gente tem que tratar a bactéria e às vezes você trata a bactéria e o paciente continua com gastrite. Então qual que é a explicação? Tem várias causas de gastrite, mas a principal causa é a gastrite que chamam nervosa. Pessoas estressadas, pessoas com problema no trabalho, problema familiar, problema financeiro, tudo isso reflete no estômago, entende? Porque, para simplificar, nós temos um nervo que sai direto do cérebro e vai para o estômago, que é o nervo vago. Então, para explicar, é uma explicação grosseira, mas dá para entender. É que nem um ladrão numa caixa d'água. A água vai enchendo a caixa, as tensões vão enchendo o cérebro. Chega uma hora para a caixa d'água não estourar, a água sai pelo ladrão. E para o cérebro não estourar, para o sujeito não pirar, a descarga é vagal, entende? O estômago que tem que os grandes medicamentos hoje para estômago é inibidor da bomba de próton, que a bomba de próton é tocada também pelo nervo vago, que estimula. Coisa. Então você faz esse bloqueio, então se a gastrite for da bactéria, cura. Se não for, aí a gastrite nervosa fala, eu não curo, eu trato, entende? Mas quem cura, eu falo que é o Dr. Ciparrone, o Dr. Paradini, os psiquiatras. Para baixar a bola. Né? Mas aí o sujeito convive bem. Ô Chico, a endoscopia, que é um tubo, né, que entra pela... Aí precisa de anestesia nesse caso? Precisa, anestesia local, na garganta, né? É um spray. E precisa também... Mas a pessoa dorme? Precisa de uma sedação venosa, que não é tão forte como a da colonoscopia. Certo. É mais prático, entende? Certo. A gastroscopia é mais fácil, né? Mas tem que tomar para a pessoa... Tem uns ou outros que falam, não quero anestesia. Eu, quando fiz, eu tinha tanta curiosidade de saber como é que era, que eu fiz sem dormir. Só com anestesia local na garganta. Certo. Meio desconfortável na hora de engolir, aquele negócio que sente uma coisa, mas não tem nada também que... Mas, pelo amor de Deus, na época que não tinha sedação, Sônia, que a gente fazia a seco aí, você não imagina como é que
eu sofri lá. Nossa, Deus me livre. Bom, era gente pulando na cama, era terrível, entende? Hoje não, hoje é... Ainda bem que a coisa caminhou, a gente está bem... Hoje é um sossego. Né? Bom, nós temos a endoscopia e a colonoscopia, e agora você está fazendo um outro trabalho, vocês fazem lá, que é o tal do balão, e as pessoas estão procurando. Esse balão é para a pessoa comer menos? Exato, é um coadjuvante no emagrecimento, entende? O balão seria que nem uma bexiga murcha que você introduz dentro do estômago com uma sonda, e depois você faz a endoscopia e dentro desse balão você injeta um líquido azul, né? Porque caso tenha algum acidente, a pessoa começa a urinar azul imediatamente, você vai lá e tira o balão. E o balão preenche ele 1/3 do estômago. Certo. Então a saciedade, a pessoa vai comer muito, não consegue comer muito, fica logo saciado. Então preconiza que o balão dá um emagrecimento de 15% a 20% no peso corporal, enquanto ele estiver com o balão. E o balão dura 1 ano. Então, o que a gente explica direitinho, você tem 1 ano para aprender a se alimentar. Porque daqui a 1 ano a gente tira o balão, você continua com a cabeça de gordo, continua comendo, você vai engordar de novo. Então, não é uma solução definitiva. Ele é coadjuvante. Às vezes a pessoa tem que fazer uma cirurgia abdominal, está muito gorda, você usa o balão também para emagrecê-la, né? Ou mesmo essas cirurgias plásticas o abdômen cai, né? Então tem que tirar mais gordura. O plástico indica também o balão intragasto. E você faz isso aqui, Mococa? Fazemos. Não é muito, mas assim, todo mês a gente faz 1 ou 2. Ô Chico, mas é porque eu acho que as pessoas desconhecem essa técnica. Desconhecem. Porque conhece a bariátrica. Então, a bariátrica é o seguinte, a bariátrica é uma cirurgia que lesa, né? A pessoa, eu tenho bariátrica que a gente vê que o cirurgião tirou o estômago todinho, ligou o esôfago direto lá no intestino, entende? Então a comida cai já vai para o intestino, não é uma coisa fisiológica, entende? Então, eu acho que o pessoal que tem uma obesidade patológica, uma obesidade mórbida, né? Tudo bem que faça essa cirurgia. Mas eu tenho uma relutância em indicar, né? Porque é muito agressiva a cirurgia. Ô Chico, agora esse balão, como é que você leva esse balão até o estômago? A gente pega uma sonda, né? Anestesia a garganta e na ponta dessa sonda vai o balão murcho. Certo. Né? Aí, seria uma bexiga, vamos falar assim, né? Aí, através dessa sonda, a gente introduz uma outra sonda para encher o balão. Certo. É fácil, na hora de passar o balão é fácil. É um pouco mais complicado tirar o balão do que passar. Né? Aí você tem que esvaziar. Entrou o balão dentro do você estômago. Tem que uma agulha lá, o balão está lá, tem que ter um lugar certo para você tracionar a agulha. Então, entendi. Dá um pouco. A hora que o balão está murcho, você tem que, com uma pinça que agarra o balão e tirar. Né? Aí um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado, mas é tranquilo também. Mas esse balão que nós estamos falando que é uma bexiga, ele deve ser feito de um produto que, se por exemplo, arrebentar e ficar ali, o organismo elimina. É um silicone apto para não ser digerível, né? Certo. Porque depois de 1 ano, ele tem que tirar porque ele começa a criar adiposidade nele, depois a tirar fica mais difícil. E ele pode estourar também depois de 1 ano, então se tira. Certo. Ô Chico, agora existe uma pergunta que foi feita aí, que eu gostaria de colocar para você, que você é bem especialista nessa área toda, é sobre o uso do papel higiênico. Isso é curioso, porque o papel higiênico ele é usado universal, mas a medicina não é que condena, assim, uma coisa que não deve ser usado o papel higiênico. Porque a maioria desses papéis higiênicos são muito ásperos. Por exemplo, se você tem hemorroida, na hora de passar no ânus aquele papel higiênico, a aspereza dele pode fazer com que sangre. Né? E também todo dia você ficar passando uma coisa áspera, a mucosa anal é uma mucosa delicada, que nem do lábio, entende? Então não se preconiza. O que se preconiza é o uso de bidê, ou de chuveirinho, entende? Então, e não lavar com sabonete. Hoje existe alguns sabões neutros, então precisa lavar com sabão de glicerina, que é um sabão neutro, para também não irritar a mucosa anal, entende? É que nem dizia o professor, um passarinho faz um cocô no teu braço.
Você pega um papel higiênico, joga no lixo, o que você vai fazer? Vai passar água. Agora, por que você acha que o ânus tem que ser diferente? Ele merece todo cuidado. Se você não tiver chuveirinho, tiver dificuldade, é o lenço umedecido. É que a gente recomenda, que esses lenços que existem em supermercado, eles não são ásperos, entende? E, enfim. Mas isso daí poderia levar a um câncer? O uso assim tem alguns, eu acho que é exagerado falar que vai dar câncer usar papel higiênico, certo. Mas vai agravar as hemorroidas e vai espessar a mucosa anal, vai mexer com a anatomia e com a fisiologia do ânus. Certo. Né? Mas não é ele que vai provocar a hemorroida. Não, ele não provoca a hemorroida. Quem provoca a hemorroida é principalmente o intestino preso. Tá certo. É você ter mãe que tem varizes. Certo. E, infelizmente, a gravidez. Às vezes o filho dá um presente para a mãe que é porque o bebê começa a crescer no útero e começa a comprimir os vasos venosos do ânus, entende? Onde aparecem as hemorroidas. Né? Tá certo. Ô Chico, bom, nós falamos de endoscopia, colonoscopia e agora, para encerrar nossa conversa aqui, nós vamos falar da casa, que é uma clínica, uma residência para idosos. Que você tem há quantos anos, Chico, aqui em Mococa? Falando em 26 anos que nós temos essa clínica. 26 anos que você tem. Ela começou aqui, ali em frente ao antigo Hotel dos Viajantes, né? E depois, com o tempo, fomos crescendo e hoje nós construímos uma clínica para ser clínica, entende? Ela não é, por exemplo, o que você vê normalmente em clínicas aí, são casas velhas adaptadas, entende? Com inúmeras barreiras arquitetônicas, escada, degrau, chuveiro espremidinho. Lá na nossa não, todas as portas têm uma dimensão de 1 metro, não tem nenhum degrau, então é um lugar que foi feito para aquilo, com 8.700 metros quadrados, muita área verde, nós temos até uma piscina lá, mas o idoso usa muito pouco, mas está lá, tem umas pessoas que usam, entende? E tem também toda a assistência no carinho, nós temos hoje vários profissionais médicos, tem uma geriatra, a doutora Thaís, tem um psiquiatra, temos um fisioterapeuta e tem esse aqui que uma das coisas que eu mais adoro na vida é cuidar de idoso, porque eu acho o idoso desprotegido e a gente sente que a gente como médico dá um carinho, uma proteção e é onde a profissão gratifica muito, entende? O idoso às vezes pegar na tua mão e beijar, agradecer. Nossa, isso para mim é um presente, entende? E eu tenho uma clínica que proporciona ao idoso todo conforto, todo carinho, todo cuidado, para mim também é muito gratificante, entende? Então é uma coisa que não é minha especialidade geriatra, né? Mas a Thaís o Dr. Gilson também, quando é psiquiatra, ele vai lá 2 vezes por mês, entende? Então é onde a gente consegue dar toda a cobertura para o paciente lá dentro, entende? Ô Chico, mas você foi assim, vislumbrou uma outra época, porque você construiu essa casa há 26 anos atrás. E acho que as pessoas ainda não estavam falando tanto no tamanho da população de idosos, né? E a coisa só foi crescendo, né? Existia muito preconceito de largou meu pai na clínica, entendeu? E hoje esse preconceito caiu um pouco, porque na realidade muitas vezes o idoso está largado dentro de casa. Porque a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem atividade, bota na mão de cuidador que não são cuidadores, são pessoas que empregadas domésticas, entendeu? Então, inúmeros casos você vê de violência com velho. Agora, na clínica que ela é aberta, nós lá temos câmera, Sônia, câmera, que você acessa na tua casa, no teu computador. Você pode ver o teu pai, teu parente lá, acompanhar por câmera. Tá certo. E isso deixa a gente numa posição assim, se tiver alguma coisa acontecendo errado lá, você vai ver na câmera. E vai cobrar da gente, entende? Então, eu acho que isso é uma proteção, não sei o que mais que a gente tem que fazer para proteger. Né? Porque o pessoal lá, a gente tem hoje 5 enfermeiras padrão lá, temos 15 técnicas de enfermagem e temos as cuidadoras, que a maioria das cuidadoras são estagiárias da escola de enfermagem também. Então, tá coberto. Aberto. E hoje cresceu muito, você vê aqui em Mococa hoje abriram outras clínicas, entende? Então,
E o preço aí depende do quarto, depende lá. Você tem né? apartamento, certo. tem apartamento de 2 quartos, tem quarto com 2 quartos, quarto com 3 quartos, aí varia. Escolhe, o preço varia de acordo com a comodidade. Talvez. Exato. Agora a parte de cuidados é exatamente a mesma para todos. A comida, nós temos uma dietista, né? Uma nutricionista que ela é balanceada de maneira geral. Agora, se um paciente é diabético, hipertenso, já se faz a dieta adequada, entende? Eu, assim, fico assustado, às vezes a pessoa entra lá, assim, não andando, não é que é desnutrida, mal nutrida, entende? De repente, de um mês depois, aquela transformação que a pessoa sofre lá dentro. Então, mas é aquela atenção dirigida, aquela exato, não é uma coisa profissional, é muito profissional. Nós conseguimos um nível de excelência lá que eu, pelo menos, eu chego em casa durmo tranquilo, muito tranquilo. Que bom, né? É bom para Mococa. Ô Chico, nós estamos chegando ao final. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria... Eu não posso deixar de falar que a saúde em Mococa hoje está muito bem cuidada. Tá. Santa Casa está boa, Chico? A Santa Casa está boa, ela está equipada, ela está podendo atender de maneira muito boa os pacientes, entende? Por exemplo, a prefeitura hoje promove até endoscopia via SUS, não da maneira que ela gostaria, mas ela tem hoje a preocupação, entende? O Fábio, que é o secretário de saúde, fala com o prefeito toda hora, precisamos arranjar isso, e todo dia está me ligando, ô Chico, você faz isso, faz aqui, tem uma endoscopia. Então eu sinto que existe uma preocupação das entidades aqui em Mococa em promover, pelo menos na parte endoscópica e de gastroenterologia, que é a sua e área, promover, levar a minha arte para a população geral. Não é só ficar atendendo quem pode, quem tem convênio. Entende? Então, se a pessoa precisa de uma endoscopia e uma colonoscopia, não tem condição, ela vai no posto de saúde, se tiver indicação, a prefeitura a prefeitura vai passar uma triagem, porque o que eu combinei com o Fábio é pessoas de mais de 60 anos, que onde a incidência de câncer no intestino é maior. Entende? Agora chega um jovem lá que não tem história familiar, não tem nada, então aí ele parece que é Divinolândia, né? Demora mais um pouco, mas ele encaminha para Divinolândia. Tá certo. Então a gente procura ajudar. Mococa está... Não, eu acho que na parte de saúde, eu não quero agradar ninguém, não, mas eu sinto como médico que nós temos os privilégios, que de fila em porta de pronto-socorro, fila em porta, isso que você vê no Rio de Janeiro, vê na Bahia, aquela multidão de gente pegando ficha para atender, aqui não tem nada disso. Quer dizer, a turma reclama, lógico que reclama, por melhor que seja a medicina, sempre vai ter reclamação. Eu tive um paciente que foi atendido na Suíça, chegou aqui reclamando. Então não tem jeito. Então não tem jeito. A saúde é um ponto muito sensível, né? Mas aqui em Mococa eu acho que está de parabéns, graças pessoal, a Deus. Ô Chico, agradecemos sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e a gente logo chama de novo, já que você gosta, né, Chico? Eu adoro vir aqui. Né? Ser prefeito, não, mas falar na televisão... Só que eu tenho facilidade para falar, vocês notaram ainda, televisão isso aí. Verdade. Mas eu tenho embasamento também, eu tenho cultura na parte médica. Nossa senhora, eu falaria aqui com você durante horas. É verdade. Então, esse daqui foi USP Ribeirão Preto. Fiz residência lá e formei no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É tudo isso, é isso aí que a gente tem em Mococa, tudo de alta qualidade. Obrigado, Chico. Obrigado a você, Bruno, obrigado.